A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblicos. Neste dia de hoje, respondendo a pergunta de nossos irmãos internautas, venho gravar um vídeo sobre o assunto é errado estudar teologia? Irmãos, foi desenvolvido dentro da congregação um conceito que é errado estudar teologia. Irmão, isso é um pensamento extremamente equivocado. O Senhor Jesus falou lá em Mateus 22, 29, errais por não conhecer a Escritura e o poder de Deus. O que é teologia? Teologia, a palavra do grego theos, é Deus. E logia é ensino de Deus. Nós temos que entender o conceito da teologia. Existem as teologias, os seminários dentro das igrejas, que a formação ali abrange a teologia da igreja. E tem a teologia neutra. A teologia neutra, ela tem compromisso não com igrejas, mas com a Escritura Sagrada. O compromisso que a teologia neutra tem é passar para os seus alunos a interpretação genuína do texto. Agora, quando é teologia de igreja, sempre essas teologias, elas ficam ali dentro da linha de pensamento daquela igreja. Agora, o mais viável, quem quer mesmo estudar a teologia, fazer uma teologia neutra, que tem compromisso unicamente com a revelação das Escrituras. Por que eu estou abordando esse tema? Porque está uma avalanche muito grande no meio da Irmandade de irmãos estudando teologia. Porque muitos irmãos estão tomando essa decisão pessoal. Porque a congregação, os anciães, principalmente lá, irmão Cláudio Massola, Salvador Bueno, Hélio Bianco, e Luiz Carlos de Viçosa, eles combatem a teologia. Então a Irmandade está tomando, porque o ministério não toma nenhuma posição de ensinar as Escrituras para a igreja. Então eu estou achando uma postura muito bonita e viável dos nossos irmãos, porque sempre foi combatida a teologia, dizendo que a teologia é um estudo humano, para desviar o povo da fé. Isso não é verdade, irmão. A pessoa que estuda, quando começa a estudar teologia, você passa
a amar a Deus mais, porque a teologia, ela vai ensinar como que a Bíblia foi produzida, né? A Bíblia tem uma história de 4.000 anos de história. Foi escrita em 1.500 anos por 40 escritores bíblicos. Esses escritores viveram em cultura diferente um do outro, mas todos os escritores escreveram num só propósito. Você pega hoje 40 escritores, põe cada um dentro do quarto e manda cada um escrever um texto. Depois junta os 40 textos. Cada texto tem um foco diferente do outro. Só a Bíblia, que os 40 escritores escreveram a Bíblia, depois que juntaram os escritos, foram escritos no mesmo foco. Então a Bíblia não é igual uma revista Veja, que é fabricada dentro de 24 horas. A Bíblia é um livro mais antigo, dos mais antigos do mundo. A Bíblia, ela tem o seu abismo cultural, a sua escultura, que era hebraica, aramaico e grega, já não existe mais. Outro abismo cultural é o abismo linguístico. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Tem também o abismo autorais. Quando o apóstolo Paulo escreveu, se perguntasse para o apóstolo Paulo agora, por que ele escreveu lá em Coríntio? O que significa os que se batizam pelos mortos? Então, irmãos, é necessário estudar. Então, a teologia vai trazer todo este gigantesco assunto dos abismos culturais, linguístico, autoral, a distância que tem entre o Criador e a criatura. Então, a teologia, ela vai trazer toda essa produção como a Bíblia foi escrita, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando a pessoa estuda teologia, vai abordar todo esse campo. O campo linguístico, o campo da cultura, autoral, e vai também mostrar também as doutrinas bíblicas, as doutrinas de depravação total, a doutrina da justificação, da expiação, do arrependimento. Vai abordar o termo também da escatologia, que trata os termos do assunto do fim do mundo, o aspecto da salvação, o aspecto do homem. Então, ela tem um arcabouço muito grande de ensino teológico das Escrituras. Também vai falar do período dos pais apostólicos, que foi aqueles que estavam ali perto dos apóstolos, século I, século II. Os pais da igreja,
o movimento, como que as doutrinas foi formada do século I até o século V. Então você vai ter um conhecimento gigantesco, muito grande. Então, irmãos, estudar teologia não é errado, é necessário para você entender todo o contexto histórico da Escritura Sagrada, né? Os contextos geral da Escritura, o contexto amplo, o que é que está por detrás do texto, está o contexto amplo, depois o contexto geral, como que se forma uma doutrina dentro da Escritura Sagrada, não é através de um texto isolado do seu contexto. Então, tem um gigantesco, irmão, conteúdo bíblico que a teologia ensina e que você não aprende dentro da congregação. Congregação, você ouve, escuta online, irmão, dos anciães, eles não dão conta de explicar o texto que lê. Entendeu? Tem texto que Paulo escreveu e que o mesmo Paulo escreveu em outra carta, naquele mesmo sentido, mas você vai ver em sentido diferente. E eles pregam como sendo a mesma coisa. E a grande avalanche, tenho recebido comunicado de irmãos genuínos, estão falando famílias inteiras, muitos lugares do Brasil estão deixando congregação e estão indo para a Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, descontente, porque dizendo-se que na congregação, pregação da palavra é só em termos de profecia, de promessa, e não explica a Escritura Sagrada. E para onde eles estão indo, segundo eles, estão recebendo o conhecimento de Deus. Mas isso, irmão, há muito tempo sabia que isso ia acontecer. Mas o assunto aqui hoje é o seguinte: é errado estudar teologia? Não, irmão. A teologia, ela não atrapalha, irmão. Antes vai abrir o seu QI espiritual no conhecimento bíblico das Escrituras Sagradas, a você ter um conteúdo para se defender daqueles que vierem a questionar a sua fé. Teologia, ela amplia o seu conhecimento dentro das Escrituras Sagradas, dentro do aspecto histórico, o aspecto da igreja, a história da igreja desde o século I até o século XVI, o que foi que aconteceu nesse período, né? Os pais da igreja, eles abordam perseguição grande que passaram e como foi que eles fizeram para manter-se firme. Muitos morreram, perderam a sua vida pelo Evangelho. Quando você lê a história, é muito fascinante, porque você vê a fé genuína que eles tinham nesse período da igreja. Enfrentaram o papado, enfrentaram grande perseguição por causa da sua fé. Então a teologia vai abranger todos esses períodos, né? E você vai ter uma compreensão como que surgiu a doutrina da Trindade,
foi instituído também do batismo também, da Santa Ceia, também como que se celebrava Santa Ceia nesse período, também. Então, é muito impactante. Estudar teologia vai fazer você ficar mais sábio, como está escrito. Tu que desde das tuas meninices sabes sagradas letras, que pode te fazer sábio para a salvação que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, é apta para redarguir, para instruir, para corrigir, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então é nesse aspecto que você vai aprender os termos teológicos das Escrituras Sagradas. Fique com Deus, ósculo santo na vossa face.